Fernando Haddad anuncia pacotes de redução de custos do governo federal que podem chegar até 70 bilhões de reais. Isso mesmo que você ouviu. Nós vamos comentar exatamente sobre isso nesse vídeo, mas é claro, sem antes pedir para você já sentar o dedo no like, já curte, já comenta, já compartilha isso aqui, porque tudo que a gente faz aqui é orgânico, pessoal, incrivelmente orgânico. Então, se você gosta aqui dos conteúdos, já curte, comenta, compartilha, segue no Facebook, se inscreve no YouTube. Estamos na marca para aumentar nossos seguidores e inscritos, então é muito importante que você nos ajude nisso. Tá bom, galera? Bom, hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro, eu enfim trago esse vídeo que era para trazer ontem, mas por alguns problemas pessoais eu não consegui. Mas hoje eu vou trazer esse vídeo que basicamente a gente vai acompanhar um texto que eu achei muito bacana e instrutivo do IG, o IG, portal de notícias, que comentou sobre assunto específico que é a redução dos gastos do governo público e que aqui nós vamos pegar esse texto para poder fazer uma análise bacana, tá bom? Então, o que diz o texto do IG? Vamos lá. Haddad detalha pacote fiscal do governo. Veja os pontos principais. Novas medidas têm projeção de economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos. Na verdade, o que muita gente vem dizendo é que esse pacote não vai passar de 30 a 50 bilhões e isso vai ter que ter uma reanálise do ministro para que continue aumentando gastos. Mas é o que o governo se propõe aí a baixar a economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos. A cara do nosso secretário aqui, Fernando Haddad. Fernando Haddad, que na verdade, depois de ser eleito prefeito de São Paulo, nunca mais ganhou uma eleição, né? Perdeu para governador, perdeu para presidente, mas vamos lá. A equipe econômica do governo federal concedeu uma entrevista na manhã desta quinta-feira para detalhar o pacote fiscal, feito para equilibrar as contas públicas e cumprir as metas orçamentárias, anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em pronunciamento oficial nesta quarta. A expectativa do governo, segundo o ministro, é que a série de medidas gere uma economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos e de 327 bilhões até 2030, tá bom? O imposto de renda. Na coletiva, disse que mudanças na tabela do imposto de renda de pessoa física não elevarão os gastos do governo, uma vez que o impacto de 35 bilhões será neutralizado pelas compensações. Nos próximos dias, o governo deve encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei que prevê isenção do IR para quem ganha até 5 mil por mês. Caso seja aprovada pelo Congresso, a medida só entra em vigor em 2026. Bom, vamos falar primeiro sobre essa primeira medida, que é o aumento da isenção do imposto de renda. Bom, hoje o imposto de renda ele possui um patamar menor, então pessoas que ganham 5 mil reais, 4 mil reais são taxadas e a proposta do governo com isso é fazer com que as pessoas que ganham até 5 mil reais tenham isenção de IR. Tem como criticar uma medida dessa? Ela por si só? Não tem como. Porque a gente está cansado de pagar imposto. E quem paga mais impostos geralmente é a classe média. Então, imagine só numa família onde a mãe ganha 4 mil e poucos reais, o pai também ganha 4 mil e poucos reais, 9 mil reais, contaram tributos e tudo mais, eles ficam com 6 mil na mão. Cara, ainda tributar IR em cima disso, eu acho sacanagem. Então, essa medida, especialmente essa medida, analisada sozinha, ela, no meu ponto de vista, ela traz bons benefícios para a população, principalmente a classe média, classe média baixa, que ganha aí até 5 mil reais por mês, tá bom? Vamos continuar. Aí tem as falas do Haddad aqui, pipipi, bobobó, bubumbum, bobobó. Além da isenção do IR, taxação dos mais ricos. De acordo com o Haddad, a medida de compensação para a arrecadação do governo é sobretaxar quem tem renda superior a 50 mil reais por mês. Segundo ele, esse tipo de pessoa pagará um pouco mais, mas ele não deu detalhes de como isso será feito. Tem como criticar isso? Que o Haddad quer taxar os mais ricos? Isso é passível de crítica? Isso não é. Se for olhado no prisma sozinho, isso não é passível de crítica. Porque, o cara ganha 50 pau por mês, entendeu? O problema é o quanto. Lembrando que hoje o máximo de imposto de renda já é 27,5%. Já é altíssimo. Mas sabe qual que é o problema? Essa medida vai mudar muito pouca coisa. Porque o cara que ganha 50 mil reais por mês, a grandíssima maioria tem uma empresa. E a tributação de divisão de lucros nesse país não é tributada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, ao invés de transferir isso como dinheiro para ele, como se fosse distribuição de lucros. E distribuição de lucros não é tributado. Logo, o impacto dessa medida vai ser mínimo.
apesar de ser uma redução, uma medida valiosa, uma medida válida, porém, no meu ponto de vista e de alguns economistas, isso não trará tanto benefício, uma vez que quem ganha 50 mil reais por mês ou mais está na empresa, é tributado sobre lucros e os lucros não é tributado sobre lucros e a grande maioria das rendas dessas pessoas vem através de distribuição de lucros, tá certo? Vamos continuando aqui que tá bacana o texto, hein? Salário mínimo e abono salarial, essa é uma medida importante. A Haddad esclareceu que o salário mínimo segue com ganho real, mas limitado pelo arcabouço fiscal, sendo que se o aumento do PIB for muito grande em um ano, o reajuste não ultrapassa os 2,5%. Não há esse limite hoje em dia. O mínimo é reajustado pela inflação do ano anterior e pelo PIB de 2 anos atrás. O novo pacote também prevê limitar o pagamento do abono salarial. Hoje, o trabalhador que recebe até 2 salários mínimos tem direito ao benefício. Com a proposta, haverá fixação da renda para acessar o abono em R$ 2.640, uma diminuição próxima aí de R$ 184. Esse valor será corrigido pelo INPC até chegar ao nível de um salário mínimo e meio, convergindo esse valor somente em 2035. E aí, ele passa aqui com uma tabelinha bem bacana, que é o seguinte, em 2025 vão ser 2 salários mínimos. 2026, 1,95, 2027, 1,90, até chegar em 2035, 1,5 salário mínimo é o que vai pagar aí o abono, mentira, é o que vai pagar para as pessoas que ganham até 1 salário e meio mínimo ao mês o abono salarial. Então, em 2035, as pessoas que ganharem até 1 salário mínimo e meio terão direito ao abono salarial, todos os outros não terão direito, lembrando que hoje esse valor ultrapassa os 2 salários mínimos, tá certo? O BPC, o que é o BPC? BPC é o benefício de prestação continuada. Bolsa Família, alguns auxílios governamentais que prestam para algumas famílias que não têm condições de sobrevivência, tá bom? E esses cortes no BPC prevêem aí 2 bilhões de economias anuais, sendo 12 bilhões nos próximos 6 anos. O ministro explicou que a equipe econômica identificou uma indústria de concessão do BPC. Ora, pois, será mesmo? Será mesmo? Será mesmo, ministro? Será que existe fraude e indústria no cadastro de pessoas que recebem Bolsa Família e outras coisas? Será mesmo, ministro? Qual que é o problema, pessoal? Bom, um desses pontos é o seguinte. É importante que o salário mínimo tenha aumento real? Pô, é muito importante. Isso aí é o dinheiro do assalariado que não se perde, uma vez que ele garante a inflação mais o PIB de 2 anos atrás. O problema é que com esse arcabouço fiscal, o aumento máximo sempre será de 2,5%. Sempre será de 2,5%. Porém, muitas coisas hoje são atreladas ao salário mínimo. Uma delas, a Previdência. A Previdência dos brasileiros hoje, ela é calçada, tem o arcabouço, vamos dizer assim, no salário mínimo. Ou seja, se o salário mínimo aumenta, mesmo que seja pouco, os gastos com previdências vão aumentar. E é esse hoje, junto com os super salários do funcionalismo público, os principais vilões da balança produtiva brasileira, da balança econômica brasileira. Porque a previdência só tende a aumentar. É normal que com o passar dos anos, aumentando a qualidade de vida, a gente tenha mais pessoas velhas do que novas. Aliado ao fato das famílias querer ter cada vez menos filhos, isso vai envelhecendo a população e se a gente não tomar hoje uma medida drástica em relação a isso, nós poderemos ter problemas lá na frente. Então, esse aumento do salário mínimo, esse controle do aumento do salário mínimo, apesar de ser bacana, não vai ajudar muito porque ele vai explodir os gastos com a previdência de que já acontece hoje. Então não vejo isso de uma maneira muito bem feita. E com relação ao BPC, eles vão recadastrar todas as famílias, o que vai, de uma certa forma, coibir algumas fraudes, mas se o processo de cadastramento não for melhorado, a indústria, como diz o próprio ministro, de concessão de benefícios, irá continuar. Vai diminuir no primeiro momento, mas se não houver fiscalização e controle desses processos, ela continuará aumentando depois, para que daqui a 10 anos nós tenhamos que fazer a mesma coisa. Então a gente tem que olhar primeiro para a base do problema e não para os efeitos do problema, que é com relação ao BPC. Bora lá de novo? Vamos lá, continuar o texto.
Militares. O pacote fiscal também vai incluir ajuste na conta dos militares. Segundo o ministro, a proposta acaba com a morte ficta, que permite ao militar condenado por um crime ou expulso a receber 100% da pensão como se tivesse morrido. As reduções das despesas de militares terão um impacto de 2 bilhões por ano, segundo o nosso ministro. Pé de meia e Vale Gás. O ministro também revelou que a partir de 2026 o Pé de Meia passará a fazer parte do orçamento do Ministério da Educação. Hoje, os recursos para o programa vêm do Fundo de Garantia de Operações do FGO, que está fora das regras do arcabouço fiscal. O programa concede benefícios mensais para estudantes de ensino médio de baixa renda para evitar evasão escolar. Bom, pessoal, esses são os principais pontos levantados pelo Fernando Haddad. Fazendo uma análise um pouco mais macro de tudo isso, o que as pessoas vêm falando, tá bom? E eu vou aí me ancorar no mercado, nos textos que eu li recentemente sobre isso. Que esse corte, além de ser insuficiente, ele de uma certa forma é ineficaz, porque ele não vai rebater e combater os reais problemas da população brasileira, né? Hoje, uma pessoa produtiva, ela paga por 4 pessoas não produtivas. Isso não pode acontecer. Isso não pode continuar a acontecer. O governo deveria, sim, combater os super salários do funcionalismo público, deveria rever todo o plano de previdência, porque se continuar assim, nós não vamos parar de pé e, principalmente, uma reforma tributária efetiva, fazendo com que a população pague menos e produza mais. De qualquer forma, é um aceno do governo com o Fernando Haddad. Fernando Haddad, essa pessoa, inclusive, ela é muito bem quista pelos banqueiros porque eles enxergam nele a única opção de dentro do governo hoje de ter alguma política de austeridade fiscal, o que vai baixar a inflação, que vai aumentar os lucros do banco, que vai favorecê-los. Fato é que o governo faz essa medida como um desespero de popularidade, uma vez que não só no Congresso Nacional, mas dentro da população brasileira, ele não vem tendo boas recomendações. No Congresso não tem a maioria, não consegue aprovar praticamente nada, e a população, na última pesquisa, considera ele até como pior já que o último presidente, Jair Messias Bolsonaro. E eu quero saber de vocês aí que estão me assistindo, o que vocês acharam do novo pacote proposto pelo ministro Fernando Haddad ou Fernando Tachad, hein? Gostou? Não gostou? Deixa aqui nos comentários e, é claro, se você puder, já curte, comenta e compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Tá bom, galera? Então é isso, pessoal. Tamo junto, até a próxima e fui! Valeu, tchau, tchau!